Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e nosso Pai, concedei-nos a vossa luz para captar interiormente a vossa mensagem. Sabemos que sois o caminho, a verdade e a vida. Que saibamos então entender o que isso significa, Senhor. Que vós sejais a primeira e a última palavra em meu coração. Falai, Senhor, que o vosso servo agora vos escuta. Meus amigos e irmãos em Cristo, começamos então o mês de setembro, dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao aprofundamento das Sagradas Escrituras. Aqui no Brasil, esse mês é dedicado à Sagrada Escritura. E aí nós queremos, ao longo desses dias, refletir o livro do Deuteronômio, que a CNBB propõe para nós como meditação da Palavra de Deus. Então, ao longo desses dias, nós estaremos enviando esses áudios como podcast para você meditar, seja no trabalho, seja indo para o trabalho, ou seja, na conclusão do dia ou no final da tarde, juntos fazermos uma reflexão a partir da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, também para a nossa vida nos dias de hoje. Então convido você desde já a entrar no texto, a começar a ler e saborear esse texto do livro do Deuteronômio, que está no Antigo Testamento e é o último livro do Pentateuco. Convido você então para meditarmos juntos. Deus nos abençoe, nos conceda as luzes necessárias para compreender a sua palavra naquele tempo, a sua mensagem dita naquele contexto, como também a sua mensagem que é dita para nós hoje. Paz e bem a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos, minhas amigas, continuemos então nossa meditação do livro do Deuteronômio, fazendo essa grande reflexão, essa grande introdução sobre esse texto tão bonito do último livro do Pentateuco. Nesse podcast, queria trabalhar com vocês a ideia da estrutura do livro. Os estudiosos bíblicos, eles sempre procuram facilitar um meio, uma pedagogia, uma dinâmica para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento de cada parte do texto. Originalmente nós não encontramos esses textos nem divididos em capítulos, nem em versículos, mas posteriormente isso foi realizado. E aí, para facilitar, a leitura da Palavra de Deus, há muitos estudiosos da Sagrada Escritura que propõem estruturas, vamos falar assim, de divisões de capítulos e versículos, de um tema que começa nesse capítulo e vai até este capítulo e esse versículo. Depois, nesse outro capítulo, aborda-se uma outra questão, sempre lembrando que as estruturas e as divisões não são rupturas daquilo que está sendo dito, porém, às vezes muda-se a catequese, muda-se o ambiente, muda-se a discussão, mas a linha teológica continua a mesma. Então, nesse podcast, eu queria propor a vocês que pegasse a Sagrada Escritura, e aí suponho que, na medida em que a gente vai refletindo, a cada dia, a cada podcast, a gente tem em mãos a Sagrada Escritura e vai lendo, e essa introdução vai sendo uma luz, uma chave de leitura para a nossa compreensão. Então, sugiro que peguemos a Sagrada Escritura no livro do Deuteronômio, Antigo Testamento, último livro do Pentateuco. O livro do Deuteronômio, na expressão, na tradução hebraica, quer dizer Debarim. Já falamos isso em uma das nossas reflexões iniciais. Debarim significa palavras. Então, a partir dessa ideia hebraica de palavras,
nós podemos dividir, foi possível dividir o texto do livro do Deuteronômio em 4 grandes palavras, discursos, né? Vamos dizer assim, em 4 grandes discursos. Se você pegar aí Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 43, nós temos aqui um bloco chamado de o primeiro discurso de Moisés. Um segundo momento, que aí nós encontramos o Debarim, uma segunda fala, né? Nós encontramos no capítulo 4, versículo 44, lembra que terminamos no versículo anterior, né? O primeiro bloco, então, versículo 44, ao capítulo 28, versículo 68, neste bloco, nós encontramos o segundo discurso de Moisés e a aliança no Monte Horebe. Segundo bloco. O terceiro bloco é um terceiro discurso, e aí nós vamos do capítulo 28, versículo 69, ao capítulo 30, versículo 20. É o terceiro discurso de Moisés e aliança em Moabe. O último bloco, ele se dá a partir do capítulo 31, versículo 1, ao capítulo 34, versículo 12, que são as últimas disposições, os últimos conselhos, esta última catequese e a morte de Moisés. Quando você abre o primeiro bloco, Deuteronômio 1:1, você encontra assim: essas são as palavras. O segundo bloco abre com essa expressão, Deuteronômio capítulo 4, versículo 44. A expressão diz assim: essa é a Torá. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 69, abre o terceiro discurso, o terceiro bloco. E aí, nesse capítulo, nesse bloco, nós encontramos essa expressão. Essas são as palavras da aliança que Moisés faz em Moabe. E o último bloco, que é o capítulo, que pega esse capítulo final, né, 31 seguinte, começa, essa é a bênção. Então, é como se dissesse assim, meditamos a palavra de Deus até aqui, fomos fiéis a estas palavras da aliança e resultado da meditação, resultado da nossa fidelidade à aliança é a bênção. Uma bênção para a entrada desta terra prometida, essa bênção que vai fazer a gente permanecer como povo, permanecer na aliança, permanecer firme na ética da vida, e se permanecemos firmes na ética da vida, terá as consequências em relação a isso. Se não permanecemos firmes na ética da vida, que é a alma da aliança do nosso Deus, aí teremos a maldição. Então veja, esse bloco, esses 4 blocos, uma estrutura que nos ajuda a refletir de modo organizado e pedagógico o livro do Deuteronômio. Ainda para uma melhor compreensão, nós podemos dizer assim, que o primeiro discurso, que é o discurso de Moisés, inicia-se com um olhar para o passado do povo de Deus no deserto, depois da saída do Egito, vai desde a partida do Monte Horebe, com a liderança de Moisés, até a chegada em Bet-Pior. Deuteronômio 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 29. Esse discurso é já bem perto da terra prometida. Nesse primeiro discurso, segue-se algumas exortações que apresentam as possibilidades oferecidas ao povo ao tomar posse da terra e os perigos que surgirão
durante a estadia ou durante a tomada de posse da terra. O segundo discurso, conhecido como discurso de Moisés, se refere ao livro da Aliança. O livro da Aliança, que é lido, é um bloco precedido por uma longa introdução, legitima historicamente as leis que serão apresentadas nos capítulos seguintes, a partir do capítulo 26. É descrita também a celebração da aliança e são elencadas as bênçãos e as maldições para aqueles que observam ou não a lei. O tema da bênção e da maldição nós já falamos um pouco sobre isso, né? É a ética da vida e a ética da morte. Diante de ti põe a vida e põe a morte. Se escolhes a vida, terás bênção. Se escolhes a morte, terás maldição. Isso é sempre bom lembrar, porque na nossa piedade cristã, a raiz da ideia de bênção e de maldição surge daí, viu? A ideia de bênção e de maldição não tem nada a ver com mágica, né? É bom perceber isso, gente. É bom entender isso. Está muito presente nos discursos piedosos, de pregações, inclusive de padres, de pregadores, de pastores, essa ideia de bênção e de maldição como mágica. Não, é consequência. A bênção é consequência da escolha pela vida. A maldição é consequência pela escolha da morte, né? Então não é mágica, não é um pacote que cai do céu. A bênção é dada através da aliança e da fidelidade a ela. No terceiro bloco, que é o terceiro discurso de Moisés e a aliança em Moabe, neste terceiro discurso há uma recordação, veja, uma recordação do povo, é sempre essa ideia de reminiscência, de se lembrar, de recordar, de trazer à memória a sua história, né? Trazer uma recordação da história do povo de Deus e aí reafirmar a necessidade de uma contínua conversão. Não é que chegamos à terra prometida, não é que agora ocupamos, né, aqui nosso lugar, estamos estabilizados nesta terra, estamos aqui e agora vamos relaxar nos nossos compromissos com Deus. Não. A conversão, a aliança é uma necessidade contínua. Por isso, a leitura contínua da aliança. E também o compromisso com a defesa da vida. O livro do Deuteronômio tem um princípio ético, a defesa da vida. Sendo intercalados aqui nesse discurso, breves discursos divinos e algumas passagens narrativas. O último bloco, que nós chamamos de últimas disposições, e a morte de Moisés, o último discurso começa depois de uma série de intervenções de Moisés, que tem a finalidade de introduzir Josué, olha a sucessão, né? A finalidade de introduzir Josué como seu legítimo sucessor. E aí nós vamos encontrando aqui o Cântico de Moisés. Nesse bloco exalta o poder e a soberania do Deus de Israel, olha o discurso sempre nacionalista, e a sua benevolência em favor do seu povo, é uma aliança de amor que Deus tem com o seu povo, em oposição à infidelidade. E aqui vale salientar que, apesar de o povo ser julgado como infiel e rebelde, nós encontramos isso no capítulo 32, versículos de 36 a 42, a última parte do Deuteronômio é constituída de uma bênção, capítulo 33, e da conclusão da narrativa do Pentateuco como descrição da morte e do sepultamento de Moisés. É o fim de uma caminhada, veja, é um fim de uma história de 40 anos no deserto e de uma transição, né? De uma transição e de uma sucessão de Moisés a Josué, que ficará responsável de conduzir esse povo sempre à aliança,
a aliança desse Deus que nos tirou da escravidão do Egito, que fez maravilhas ao nosso favor, que nos apresentou a aliança, a ética da vida e que pediu-nos a fidelidade a essa aliança. Então, o livro do Pentateuco termina com esse último discurso, essas últimas recomendações de Moisés. É como um pai de família, uma mãe de família que sempre está orientando seus filhos, e até, se me permitem dizer, quando um pai ou uma mãe está no estágio final da sua vida, nos últimos dias da sua vida, já faz próximo da sua Páscoa, aqueles momentos finais, daqueles conselhos, né, dentro de casa. Eu lembro muito a cena da morte da minha avó, que ela foi para nós, depois que mamãe morreu, né? Ela foi mãe e pai ao mesmo tempo da gente, e era o centro da nossa casa, ao ponto de que nos últimos dias da vida dela, já nem com tanta consciência das coisas, mas o jeito dela ser, a bravura dos seus 96, 97 anos de vida, já era uma longa catequese para nós. Nos seus últimos instantes de vida, assim, um lapso de consciência entre o inconsciente e o consciente, ela olha para nós assim e diz assim, né? Cresçam. É uma despedida, né? É uma despedida. É o que Moisés fez para o seu povo, né? Como pai daquela nação, como representante daquela nação, como servo desse Deus que é criador, que é pai, que ama, que é zeloso deste povo. Moisés, então, faz esses seus últimos discursos, últimas orientações e dá a bênção. É muito bonito, né? A estrutura e a descrição desse texto. Espero que vocês tenham compreendido essa estrutura. No próximo podcast nós vamos falar de alguns temas, por assim dizer, destoantes, que estão presentes ali como elementos humanos na catequese do Deuteronômio. Paz e bem a todos, Deus os abençoe.